Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Mais um episódio. Hoje vai ser um daqueles que me sai do coração e das vísceras e que eu espero não gaguejar nem e conseguir dizer tudo. Antes de começar, quero fazer uma errata relativamente ao episódio passado, em que eu disse que o presidente da Bolívia tinha dito que eram barcos pescadores bolivianos. Não era o presidente da Bolívia, naturalmente, foi o presidente da Colômbia que o disse, quando um barco foi atacado por americanos. Ele disse que o barco não era de narcotraficantes, mas sim de pescadores. Pronto, posto a que está feita a errata, eu, no entusiasmo da coisa, também erro, como toda a gente erra. De qualquer forma, peço desculpa. Entrando já no episódio de hoje, esta história das novas leis da nacionalidade, da perda da nacionalidade, da dificuldade em adquirir a nacionalidade, isto é uma loucura, é um absurdo. E eu sei qual é que foi o exercício mental que foi feito. Isto foi o que o Chega, os coisos, e o PSD fizeram, e a Iniciativa Liberal, o PSD, a AD e a Iniciativa Liberal isto foi da cabeça dos coisos, naturalmente. Agarraram num instituto absolutamente iníquo do tempo do Botas, deram ali uma certa estilização, depuraram um bocadinho e aplicaram ao século XXI, que no fundo o populismo é isso, é ir buscar coisas que são verdade, descontextualizá-las e apresentá-las como uma nova realidade ou como uma verdade absoluta. Eu estou a referir-me ao Estatuto do Indigenato e dos Assimilados. O Estatuto do Indigenato, portanto, as pessoas quando nasciam, já nasciam com a condição de indígenas, com uma série de limitações, porque eram considerados sub-humanos e, inclusivamente, uma pessoa, um indígena, quando nascia, estava imediatamente obrigado a pagar um imposto que era um imposto de palhota. Como não tinha dinheiro para pagar, em Moçambique particularmente, depois as pessoas eram obrigadas a fazer trabalho forçado para pagar esse imposto, normalmente nas minas de diamantes da África do Sul. Pronto. Mas isso é uma história que eu contarei depois e que deu origem, eu acho que até já contei, a que as reservas de ouro de Portugal na altura fossem gigantescas, com certeza que eram. Derivado do Estatuto do Indigenato, o Estatuto do Indígena, criou-se então o Estatuto Assimilado. E o que era o assimilado? E eu, para desta vez não me enganar, não dizer disparates e não fazer nenhuma incorreção, tenho aqui uma série de notas que é para sair tudo certo. Portanto, os assimilados, o Estatuto Assimilado era um sistema que permitia que alguns africanos nas colónias obtivessem um estatuto mais próximo do cidadão português, mediante um rigoroso processo burocrático e a adesão aos costumes europeus. Eram mais próximos dos europeus, mas nunca eram completamente europeus, claro, seriam sempre europeus de segunda, eram os tais brancos de segunda, cidadãos de segunda, e tinham, este regime dividia a população entre indígenas e civilizados, e exigia que os africanos abdicassem de grande parte da sua cultura tradicional, para cumprir certos requisitos, como saber ler, escrever, ter emprego, ser cristão, ser casado civilmente e não ter usos ou costumes nativos. O que vai bater extraordinariamente perto com aquele discurso que parece muito modernáceo, uma exigência muito do século XXI, mas não é mais do que uma adequação de um twist deste regime dos assimilados, quando eles falam que as pessoas têm que, os imigrantes,
as pessoas que pretendem a nacionalidade portuguesa têm que, para serem acolhidos, têm que abandonar a sua cultura e adaptar-se à cultura portuguesa, que é uma coisa que eu nem sequer entendo. Que as pessoas tenham que respeitar as leis, tenham que cumprir as leis vigentes no país de acolhimento, ninguém discute. Que tenham que viver alegremente e suavemente com tradições e costumes diferentes dos seus, não há diferença nenhuma. Mas ninguém pode exigir que as pessoas reneguem as suas próprias tradições e os seus próprios costumes. Depois já desenvolvo mais isto. Portanto, o estatuto assimilado era um processo formal para obter o estatuto de assimilado e sair da categoria de indígena. Os requisitos para tal exigia-se que uma pessoa se comportasse e vivesse como um português, e tal incluía ter um ensino primário, falar português e abandonar as línguas nativas, ter um emprego considerado civilizado e sustentável, ser católico e casado civilmente e abdicar dos costumes e tradições nativas. Amílcar Cabral, na altura, chegou a dizer que se o estatuto de assimilado se aplicasse aos portugueses do continente, Portugal continental, poucos seriam assimilados, porque na altura os portugueses havia uma taxa de analfabetismo brutal, o trabalho não permitia que as pessoas tivessem um sustento muito, muito digno, os trabalhos que desempenhavam raramente poderiam ser considerados civilizados, seja lá o que isso for, não falavam português corretamente, muitos não eram casados, católicos eram todos católicos, também não tinham mais hipótese nenhuma de ser. Este estatuto dos assimilados, era um instituto que ainda por cima era profundamente perverso, porque os assimilados eram considerados mais próximos dos brancos, mas ainda assim era um grupo subalterno, eram os brancos de segunda, como eu disse há bocado, e ao mesmo tempo formavam como que uma elite dentro dos africanos, que era fomentada pelo Estado português, naturalmente, de forma que viviam terem que deixar de pertencer ao grupo de origem e nunca serem completamente recebidos no grupo de destino. Viviam num limbo, eram os assimilados. E não falarem as línguas nativas, língua nativa digo eu, porque na altura eram considerados dialetos, terem que deixar de falar, isto é de uma perversidade, um corte com os laços culturais estruturantes das pessoas. E é exatamente isso que se está a tentar fazer agora. É assustador, é iníquo, é perverso. Ainda por cima, com aquela nuance de se poder perder uma nacionalidade atribuída. É inconstitucional, para começar, é contra o ius cogens, é contra todo o direito consuetudinário, portanto, todas as bases do direito internacional. Só se pode perder uma nacionalidade se a própria pessoa o exigir ou requerer. E se não tiver mais nacionalidade nenhuma, nem isso lhe é concedido, que é para não ser apátrida.
Se um português cometer um crime de sangue ao fim de 15 anos depois de lhe ser atribuída essa nacionalidade, como nós sabemos, a nacionalidade adquire-se ou por sangue ou por solo, no caso seria por solo, a única coisa que tem que ser é julgado e condenado no país da sua nacionalidade em que cometeu o crime. Não é ficar sem nacionalidade, isso não existe. Pode ser um óbice para a atribuição da nacionalidade, mas nunca um motivo para a perda da mesma. Isto é tão salazarento, tão perigoso, e como é que há tanta gente convencida da bondade destas normas e destas propostas e de uma coisa que saiu da Assembleia da República Portuguesa em 1925? Honestamente eu não entendo. E fica o meu alerta, e temos que falar muito também sobre isso numa tarefa de #resist sempre. É iníquo. É uma vergonha. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, continuem a visualizar, a partilhar, a divulgar, a fazer comentários, a pôr likes, a desafiar-me. Please. Vamos continuar a crescer. Até breve.